Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. Hoje, 13 de maio de 2020, estamos antecipando o episódio 11, que entraria no ar no dia 20. Isso para que vocês não ficassem roendo as unhas, em desequilíbrio, esperando a segunda parte do palpitante tema Tem um Obsessor. E agora? Se ainda não ouviram, voltem e abram o programa 10. Abordamos lá o que é obsessão e como se pega um obsessor. Agora, nesse episódio 11, nós vamos finalizar a saga com as seguintes questões. Quais os sintomas que indicam que posso estar com um obsessor? E claro, a pergunta das perguntas. Como me curo de uma obsessão? E para responder a essas e outras questões, contamos ainda com a ajuda de dois colegas, os professores da Seara Bendita e trabalhadores do P3E, a mítica desobsessão. Estão aqui nossos amigos Silmara Lauar e Edson Melo. Então vamos começar a segunda parte. Quais os sintomas? No próximo bloco. No livro Ideal Espírita, pela psicografia do Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, no capítulo 27, Sinais de Alarme, o espírito Sheila nos fala aqui sobre algumas questões que nós temos que ficar um pouco atentos, que podem nos indicar sintomas de que nós estamos numa provável obsessão. Então ela diz aqui para nós: quando entramos na faixa da impaciência, quando acreditamos que a nossa dor é a maior, quando passamos a ver ingratidão nos amigos, quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros, quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa, quando reclamamos apreço e reconhecimento, quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo, quando passamos o dia a exigir esforço sem prestar o mais leve serviço, quando pretendemos fugir de nós mesmos através da gota de álcool ou da pitada de entorpecente, quando julgamos que o dever é apenas dos outros. E aí ela diz aqui: toda vez que um desses sinais vem a surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. E meus amigos Edson e Silmara, o que vocês indicam de sinais que podem nos indicar que nós estamos passando por alguma influenciação espiritual negativa? Essa questão, eu acredito, é muito pessoal, mas eu vou falar sobre a minha experiência. A primeira coisa que nós, espíritas, a gente começa a entender que está sendo obsediado é quando você acha que você está livre disso. É a primeira coisa. Não, eu sou um cara que eu vou na Seara Bendita ou em qualquer casa religiosa, eu trabalho como expositor, eu trabalho em obsessão, para mim não me pega, porque eu sou uma pessoa do bem, estou procurando o bem. Pronto, isso você já está sendo obsediado. Por quê? Porque, como nós falamos anteriormente, nós somos espíritos ainda em perfeição. Nós temos que perseverar dia a dia por esse caminho do bem. Como dizia Santo Agostinho, tem que chegar todo dia, no final do dia, né? Naquele finalzinho do dia, e fazer um balanço. O que será que eu fiz, né, de bom e de ruim? Será que se eu estivesse no lugar daquele irmão, eu gostaria de receber aquilo que eu fiz para ele? Então, tudo isso nos leva a fazer o seguinte: tem muita gente que fala, não, porque eu frequento uma casa religiosa, eu não tenho influenciação ruim de ninguém. Imagina, nós estamos num mundo material, nós estamos num mundo ainda em evolução. Então, o que acontece? Nós temos, sim, influenciação no dia a dia. E o importante é o quê? Saber que a gente vai ter leve, ou vai ter médio, ou vai ter forte essa influenciação. Mas sempre nós vamos ter. Então, naqueles momentos que a gente se encontra, puxa, tô meio... Não é o padrão meu ficar desanimado. E eu estou tão desanimado esses dias, poxa, isso já é uma luz amarela. Vamos procurar, então, fazer o quê? Olha, poxa, eu não sou assim. Deixa eu pegar, fazer uma oração, ler um bom livro, procurar sair daquela frequência, daquela sintonia. A partir do momento que você sabe que você também tem as suas fraquezas, você vai sair
você vai estar mais vigilante. Agora, quando você se acha o máximo, você já está sendo influenciado muito forte, porque todos nós aqui estamos aprendendo, todos nós aqui estamos evoluindo, e com certeza o alto e baixo é normal. Agora, o que é importante? A gente saber que nós vamos cair, mas que a gente sempre tem a mão lá dos nossos benfeitores, dos nossos amigos espirituais, desses emissários de Jesus, para nos dar a mão, para que a gente possa levantar. Agora, o que é anormal é você falar que você não é obsediado nunca, que você é um extremo, é o Chico Xavier aqui que encarnou novamente. Não vai dar certo. A realidade é uma só. Todos nós sofremos a influenciação do mundo espiritual. Uns mais, outros menos. E se você tem esse comportamento, você vai acabar indo para um lado que é a fascinação, que é um dos itens, né, top de linha quase aí na questão da obsessão, né? Você se acha demais, isso realmente é um problema. Quando às vezes as coisas podem... E às vezes, assim, não sei se a Silmara concorda, mas muitas vezes a pessoa que está ao nosso lado, de alguma forma, ela também nos dá um toque, né? Eu não sei como vocês foram para uma casa espírita, mas no meu caso, assim, olha, eu acho melhor você ir lá tomar um passe. Porque às vezes as pessoas que estão ao nosso lado percebem que tem alguma coisa errada, você está meio desequilibrado. Eu não sei se acontece isso normalmente, se isso é um bom indicador, mas acaba... Não, né? Acho que é uma coisa muito natural. Nós temos momentos na vida em que nós ficamos mais frágeis mesmo, né? No momento de uma separação, por exemplo, é muito difícil você se manter equilibrada. No momento como nós estamos vivenciando hoje, no momento de uma falência, no momento de uma doença, são situações em que a energia baixa mesmo, nosso padrão vibratório cai. E quando o padrão vibratório cai, a gente fica muito mais suscetível às influenciações negativas, né? Porque a nossa autoestima cai, falam que a gente cai em tentação em duas situações, geralmente, né? No momento de dor, porque a gente se revolta, e no momento de muita alegria, porque a gente se dispersa, né? A gente quer curtir os bons momentos. E são nesses momentos, são nessas situações específicas que a gente costuma ficar mais vulneráveis a esses nossos irmãos que estão ali na espreita, buscando mesmo esperando a gente abrir a guarda. A pergunta, né, o que são sinais de que nós estamos sofrendo influenciação é a mudança de comportamento, quer dizer, me torno mais agressivo, me torno mais ansioso, os relacionamentos conturbados, as compulsões, a irritação, as ideias fixas. Silmara, você mencionou a luz amarela como indicador para ficarmos alertas se estamos com algum sintoma que possa mostrar que passamos por um processo obsessivo. Para prestar serviços às nossas queridas e aos queridos ouvintes, você pode fazer um resumo desse sinal amarelo piscando? Porque precisamos saber o que temos que vigiar, não é mesmo? Se eu sou uma pessoa vigilante, como é que eu vou descobrir ou que eu vou me atentar que eu possa estar sendo vítima de um processo obsessivo? Algo muito comum nas obsessões são as ideias fixas. A partir de um certo momento, nós começamos a ter um pensamento reiterado de algo negativo. Isso, quando nós somos ou estamos vigilantes, é fácil de ser percebido. As mudanças comportamentais também devem ser observadas, porque elas são muito comuns no processo obsessivo. Geralmente eu sou uma pessoa tranquila, ponderada, bem-humorada e me torno uma pessoa com comportamentos que oscilam entre a agressividade, a irritabilidade, a mudança de humor. Então, eu preciso acender a luz amarela. Os sonos excessivos, pesadelos constantes, as compulsões, conflitos se tornam mais frequentes em nossos lares, com os nossos companheiros de vida, com os nossos filhos, nos tornamos mais impacientes, as cobranças são maiores, problemas financeiros recorrentes. Sem dúvida, os problemas financeiros nos desequilibram. E os nossos obsessores costumam ser muito persistentes nessa situação. Eu começo a ter pensamentos negativos, angústia, uma profunda tristeza, uma apatia, e não consigo sair disso. Eu percebo que cada vez essas sensações e esses sentimentos vão se tornando mais constantes e mais
agudos. Com certeza, um excelente apanhado que nós ouvimos de sintomas de processos obsessivos, tanto mencionados aí pelo Edson, como agora, no resumo que acabamos de ouvir pela Silmara. Mas para reforçarmos ainda mais esse conceito dos sintomas, vamos ouvir um trecho de outro vídeo do grupo Amigos da Luz. Dessa vez é o episódio Vlog da Obsessora, em que a obsessora mostra como manipula o obsidiado Eupídio Adriano, que fica irritado com o irmão e abusa da bebida. Repare na estratégia. Oi, Eupídio Adriano. Oi, e o teu irmão Almir? Tá devendo dinheiro pra você, esqueceu? Ele pegou dinheiro pra você pra comprar remédio pra filha dele, Flavinha. Não pagou até hoje. E não vai pagar nunca se você não cobrar. Tu conhece o Almir. Tu sabe quem ele é. Almir? Sou eu. Vem cá, quando é que tu vai me pagar aquela grana? Pronto. Agora essa discussão vai render a noite toda. Sim, porque o irmão já tá devendo dinheiro pra ele e eles vão discutir bastante. Aí no final ele vai tomar uma dose de uísque. Porque ele depois mais com bebida, né? O Adriano bebe. Ele já bebia lá quando ele era Eupídio. Agora ele bebe mais ainda. Ele quer parar de beber, mas a gente aqui não deixa não. Tá lá no quarto o uísque. Falei. Faz tudo que eu mando. E nós não queremos que o obsessor mande em nós, não é mesmo? Por isso, no próximo bloco, como nos curamos dessa influenciação negativa. Em Mateus, no capítulo 17, nos versículos de 14 a 21, tem um episódio que também é contado lá nos evangelhos de Marcos e Lucas, conhecido por o menino possesso. Os discípulos tentam afastar um espírito inferior, mas falham miseravelmente. Aí Jesus mandou trazer o rapaz que estava passando por aquele processo obsessivo, conjurou severamente o espírito, nas palavras lá do evangelho, que não resistiu e saiu de perto. E o menino ficou são a partir daquele momento. E agora nós vamos entrar no clímax do nosso programa. Aproveitando essa passagem lá de Mateus, como que nós podemos nos curar de um processo obsessivo? Mas nós não temos Jesus entre nós. E agora? Bom, graças ao Espiritismo temos os passes e as exposições evangélicas. Existem passes para diversos tipos de influenciação, desde os mais leves até os mais fortes, nesse caso, que costumam ser tratados na desobsessão, ou P3E, como algumas casas espíritas denominam esse trabalho. Mas mesmo que Jesus não esteja entre nós, suas palavras são muito importantes para ajudar não só quem está passando por um processo obsessivo, como também ao espírito obsessor. Concorda, Silmara? Sem dúvida nenhuma. Ouvir o evangelho e tomar o passe é fundamental. É porque ele permite, quando a gente começa a conversar, a pessoa esteja mais preparada para ouvir o que a gente está dizendo. Mais suscetível, né? Exatamente. Exatamente. A exposição do evangelho é muito importante, e tanto para o encarnado como para aquele irmão que está ali acompanhando ele. Então, ele já começa a ser preparado ali naquela sala de espera. Por isso que nós sempre recomendamos que a pessoa chegue, né, para o passe, seja ele, como o Antônio falou, um passe para... São vários tipos de passe que toda a casa espírita dá, mas a parte do evangelho sempre é importante para despertar algo, tanto no encarnado como no desencarnado, que possa fazer com que ele mude a atitude. Ou começa a dar um toquezinho, às vezes é uma palavra sutil, é um momento, é uma história, que ele vai absorver e ele vai ficar mais preparado para receber ali aquela conversa do orientador. O P3E, ele auxilia os dois, né? Obsessor e obsediado. E também principalmente o assistido, né? Que começa a entender e fazer a reforma íntima, que é o que vai permitir ele se livrar, né? Curar, como é que você está falando aí, da obsessão. E aí veio uma dúvida. Como é que vocês conseguem conversar com os espíritos? Como que funciona essa terapêutica na conversa dentro do P3E, dentro da desobsessão? Não, veja, essa questão é bem importante a gente destacar, porque nesse aspecto você pode ver que nós estamos todos ali na mesma sintonia. Então, às vezes, nós recebemos uma
digamos assim, uma orientação para não se achar que porque nós estamos ali num trabalho como médium de psicofonia ou como orientador, que você é melhor do que alguém. Ou seja, por que uma pergunta que muitos alunos fazem, por que o plano espiritual precisa do médium para poder fazer com que o irmão venha conversar e venha ali se incorporar naquela pessoa? Ou seja, por quê? O plano espiritual já não poderia resolver isso sem precisar de nós médiums? E a resposta é simples. O espírito, muitas vezes, esse irmão que está, digamos assim, numa condição bem de inferioridade em relação à luz, né? O que acontece? Ele não consegue, muitas vezes, enxergar a ajuda. E, muitas vezes, ele precisa estar incorporado, ou seja, com o médium, para ele sentir aquelas sensações que ele sentia para que o orientador espiritual, tanto o encarnado que vai fazer orientação, como no seu caso, como o desencarnado, possa estar mais presente ali ao lado dele. Ou seja, o médium que dá passividade vai acabar fazendo com que esse irmão sinta, né, aquelas sensações novamente do corpo humano, de estar encarnado, e fica muito mais fácil essa comunicação. É muito interessante, Edson, porque quem não conhece muito a dinâmica dessa questão da desobsessão, desse importante trabalho de assistência espiritual, existe um médium que vai dar passagem ao espírito em tratamento. Não que esse espírito entre no corpo do médium, não é necessário, mas haverá uma ligação fluídica entre o espírito desencarnado e o médium. E isso vai permitir ao obsessor, que é o que o Edson está explicando, sentir como se estivesse encarnado. E é aí, nesse momento, que entra o orientador, o doutrinador, o esclarecedor. Aí cada casa espírita tem um nome para esse trabalhador que vai conversar com aquele espírito e iniciar um processo de auxílio. Embora todo o espírito que chega ali, todo esse irmão que vem, ele já está sendo preparado há algum tempo pelo plano espiritual. Ele não chega ali direto. A maioria já está sendo ali preparada. Então, quando ele chega, ele vai pegar um médium que tem ali alguma coisa em relação ao passado do médium, que ele vai aproveitar aquela sensação, seja de ciúme, ou seja de raiva, que ainda está presente em nós aqui, como imperfeições nossas encarnadas. E ele vai sentir isso, e ele vai conseguir, ao sentir isso, fica muito mais fácil de o orientador conversar com ele. Silmara, você que é a orientadora doutrinária lá na Serra Bendita, faz esse trabalho, como que você se sente lá? Como que você sente essa conversa com esse nosso irmão desencarnado no processo de desobsessão? E o que eu vejo muito ali no trabalho do P3E, que é uma bênção, é que a grande maioria desses obsessores sofrem muito. Falta esclarecimento, falta entendimento, eles não conhecem quais são as leis de Deus. E quando nós começamos a conversar, e para que eles efetivamente se proponham nos ouvir, o que precisa? Precisa que nós sejamos sinceros. Eu te interrompi, você falou que tem que ser sincero, e eu ia perguntar para você o seguinte: como que vocês conseguem atingir o coração desse irmão desencarnado, ainda pouco evoluído? Através do amor, né, da empatia, nos colocando no lugar dele e tentando sentir e entender aqueles sentimentos que tanto o perturbam e que o movem a agir daquela forma. E na maioria das vezes, com o esclarecimento, com o acolhimento amoroso, a transformação acontece. Porque todos nós queremos ser felizes. E Edson, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa em relação a essa conversa com esse espírito? O que mais tem de técnica e de possibilidade de convencimento? E procurar ir mostrando a realidade, que não é ficar a vida inteira ali perseguindo uma pessoa, andando em círculos, se afastando cada vez mais da sua própria evolução, e também mostrando a ele que tudo que você faz vai vir de volta para você, ou seja, a presença do médium é importante nesse aspecto. O orientador ele é muito inspirado, e a Silmara pode falar melhor disso, pelo aquele mentor espiritual que está com ela, e que normalmente conduz no sentido de mostrar para ele que, primeiro, a perda de tempo, de você ficar ali em cima de alguém, você está perdendo um tempo precioso para a sua evolução. E saber também que, muitas vezes, o orientador demonstra que ele está ali
colocando coisas ruins em cima do outro, que aquele débito está piorando a situação dele. Então, o que é importante? O orientador, ele mais ou menos segue isso. Olha, você está fazendo ali, perdendo tempo da tua existência aí, porque você viu que você está apenas no plano espiritual, você não está encarnado, mas está aí, está vivendo ainda. Então, por que continuar assim? E isso, às vezes, acontece da pessoa vir muitas vezes. Às vezes, a pessoa não quer mudar a situação. Como nós aqui também encarnados. Muitas vezes, a gente vê que o caminho não é esse da nossa vida, a gente faz o mesmo, acaba sofrendo e não muda. Ou seja, você quer fazer mais do mesmo e quer que haja mudança na vida. E lá, no plano espiritual, é a mesma coisa. Às vezes o espírito está vendo, aquele irmão está vendo que ele está fazendo aquilo para o outro, mas continua sofrendo. Se ele tivesse tendo alegria com aquilo, tudo bem, mas ele continua sofrendo. Então, é mostrar que o caminho para você não sofrer é o caminho que Jesus veio nos ensinar, ou seja, é o caminho do amor. Como que fica essa questão da cura espiritual nesses momentos de pandemia que os centros espíritas estão fechados? O que vocês recomendam para que essas pessoas façam e tentem assim um equilíbrio espiritual? O que dá para ser de paliativo, além de ficar ouvindo as palestras online e tudo mais, mas é diferente de você tomar um passe ou até mesmo fazer uma desobsessão. O que vocês acham que seria uma questão importante, até, que serve para esse momento, mas também pode servir para qualquer outro momento, para que nós possamos ajudar nessa cura e evitar de sermos tão influenciados pelos esses irmãos mais pouco evoluídos? Olha, o Evangelho no Lar, sem dúvida nenhuma, né? Que é a maneira que a gente tem de nos manter um pouco mais equilibrados. E eu tenho sentido, Antônio, que eu tenho trabalhado muito à noite. Então, a oração, o preparo antes do sono, para todo mundo, neste momento, é fundamental. Porque é o momento em que nós estamos nos ligando à espiritualidade maior. Já que as casas não estão funcionando, é quando nós estamos trabalhando. Eu acredito bastante que você tem que trazer os ensinamentos que você está tendo numa casa religiosa para dentro do teu coração. Então, a partir do momento que você consegue trazer tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você vem aprendendo, você traz a sua casa religiosa para dentro de você. Então, é fácil? Claro que não. Mas é aquela coisa que você falou, Silmara, uma boa oração, você procurar refletir sobre as suas imperfeições e sobre as suas virtudes. E eu acho que é importante a gente refletir o nosso momento, porque a gente acender essa luzinha que todos nós temos dentro de nós, é que vão várias luzes iluminar esse planeta que está tão carente de luz em determinados momentos. Então, é trazer realmente a casa religiosa para dentro da nossa casa, para dentro de nós. Não adianta a pessoa ir lá fazer o evangelho no lar e sair na porta brigar com o vizinho porque fez barulho. Não adianta a pessoa fazer uma oração, dormiu bem, maravilhoso, acordou de manhã, já pisou em cima da esposa ou do filho porque fez alguma coisa. Ou seja, é um exercício diário, é a perseverança no caminho do bem. A gente está fazendo um encerramento que bate muito com a questão 469 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos. E aí essa resposta resume bem tanto o que o Edson falou quanto você, fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Então, acho que essa questão sintetiza tudo isso, quer dizer, não é para nós nos assustarmos, como vocês falaram, em relação à obsessão, mas é uma oportunidade para que todos nós possamos olhar mais para dentro de nós, ver quais são nossas imperfeições, como que nós podemos melhorar e assim também evitar de sermos tão influenciados nessas nossas negatividades pelos nossos amigos ainda não muito perfeitos, ainda na sua caminhada nesse plano espiritual. Olha, quero agradecer, agora eu vou inverter, ao Edson por ter participado aqui do nosso programa, a Silmara também, foi muito rico esse debate, espero que vocês tenham gostado e fica aqui, eu sei que vocês são ouvintes atentos do podcast, espero ter uma outra oportunidade para nós podermos conversar sobre outros assuntos envolvendo o Espiritismo e o Evangelho. Ok, obrigado pela oportunidade, um beijão, Silmara, e um abraço, Antônio. Um abraço, um beijo para vocês também.
Legal. E antes de terminar este bloco, não poderíamos deixar de fazer mais uma citação ao queridíssimo grupo Amigos da Luz, com seus vídeos sempre muito bem feitos e abordando a doutrina espírita com muita inteligência e bom humor. E o trecho que selecionamos agora é do vídeo chamado Obsessor, que sintetiza bem esse assunto que nós abordamos nos 2 programas. Tem um obsessor, e agora? Como nós vimos há pouco, nós podemos nos curar ou ter alguma ajuda por meio dos passes, da exposição evangélica e até mesmo do importante trabalho de desobsessão. Mas a principal cura está em nós mesmos, de não entrarmos na vibração e na sintonia dos obsessores. Vamos ouvir esse trecho bem didático do vídeo dos Amigos da Luz. Você é igual esse smartphone aí, moça. Ele vibra, você vibra. Ele emite sinais, você emite sinais. Cada pensamento que você tem, atitude, é um sinal que você emite numa frequência. E assim você atrai pessoas nessa mesma frequência. Voa lá. Aqui estou eu. Então eu ando atraindo um obsessor por aí? Vejamos, você é agressiva, mandona, egoísta, trata mal as pessoas, é avarenta, mal educada, quando der descarga não abaixa a tampa do vaso. Isso atrai um obsessor? Não, mas eu acho uma porcaria. Espalha germes. Então, nada de sintonizarmos, nada de vibrarmos nessa mesma frequência dos nossos amigos obsessores. E agora nós estamos prontos para sintonizar com nossas queridas ouvintes e ouvintes. No próximo bloco, as perguntas e mensagens que recebemos. A atentíssima ouvinte Deseli enviou a seguinte pergunta para nós. Por que no episódio 9, Meu Mentor Me Deu um Toque, você falou da música Tocando em Frente, do Almir Sater, e não colocou um trecho? É verdade. Íamos colocar, mas o tempo já havia estourado. A música, como vocês puderam ouvir no episódio 9, foi praticamente uma psicografia nas palavras de Almir Sater. E para não causarmos agora desequilíbrio psíquico em nossa ouvinte Deseli, nada de abertura para obsessores, nós já aprendemos isso. Vamos aí ouvir um trechinho da canção. Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Vamos ter uma outra oportunidade ainda de falarmos um pouco sobre a letra dessa canção Tocando em Frente. Bom, para a nossa sessão Meu Mentor Me Deu um Toque, a mensagem que recebemos é da ouvinte atenta Solange. Ela nos enviou a história por WhatsApp e envolve a cachorrinha Margot, a xodó da nossa ouvinte. A história é a seguinte: a Margot nunca deu trabalho no quesito saúde, mas um dia sua companheira Ayla apareceu com um machucado nas costas, muito estranho. Solange levou Ayla para o veterinário e aproveitou para levar no passeio a Margot. Chegando na clínica, o médico viu a Ayla, recomendou lá uma medicação, não era nada grave, e aproveitou e falou: olha, deixa eu ver aqui a Margot. A Solange disse que não precisava, mas ele insistiu. Fez um exame e descobriu um tumor no baço que, por sorte, ainda poderia ser operado. E foi o que aconteceu, para a felicidade de todos. Como disse a Solange, para mim foi sim o meu mentor que deu um jeito de nós levarmos a Margot ao veterinário. História bacana, hein? Tem algum caso para contar para a sessão Meu Mentor Me Deu um Toque? Envie para nós pelas nossas páginas no Facebook, Twitter, YouTube, pelo WhatsApp e Telegram. Bom, como antecipamos o programa 11, voltamos agora, se Deus quiser, no dia 27 de maio, com mais um episódio de O Espírito do Evangelho. Fiquem em paz e com Deus.